Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho no nosso Papo de Bebê com uma pessoa muito importante pra gente, nossa amiga há muito tempo, que a gente vai conversar sobre todas as fases, desde a criança, passando pela adolescência e chegando na fase adulta, e suas repercussões posturais. Então, vou apresentar aqui a Vanessa. Muito obrigado, Vanessa, por estar com a gente. Muito obrigada pelo convite. É maravilhoso poder participar e a gente bater um papo muito gostoso hoje sobre todas as fases de desenvolvimento. Que bom. Hoje a gente está sem a Carol. Carol, um grande abraço. Daqui 15 dias a gente vai ter uma outra convidada muito especial e a Carol vai estar com a gente aqui presente para agregar muito na nossa conversa. E hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre essa parte postural. Então assim, Vanessa, como que a gente vai introduzir essa conversa sobre a postura? De onde que a gente vai começar a notar as questões posturais da criança, do bebê? Quais são as observações? Tudo que a gente vai discutir assim, conta um pouquinho pra gente. Eu atendo muito mais desde a infância, da fase da adolescência e adulto. E essa parte que influencia muito na fase da adolescência e do adulto é também desde bebê. Então, desde bebê tem algumas alterações que vão influenciando e muitas vezes durante os atendimentos a gente percebe que tem uma relação porque a mãe e o pai notaram alguma coisa lá da infância, lá de quando era bebê. Então, o objetivo hoje é poder trazer essas informações para que os pais e os cuidadores fiquem mais atentos desde bebê para em que momento tem que ficar mais atento e levar para um profissional para poder ajudar. Perfeito. Né? A Vanessa, ela é fisioterapeuta também, né? Eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com osteopatia, a Vanessa é fisioterapeuta, né? A Vanessa trabalha com toda a parte postural, então já tem uma longa experiência nessa área, né? São quantos anos que você já está nessa área, Vanessa? Eu atendo há 17 anos e há 15 anos trabalho com RPG. E desde a minha formação, sempre gostei muito de trabalhar com essas questões posturais. Gostei muito de trabalhar com a fase da infância e da adolescência e como essas questões posturais acabam interferindo na saúde, na autoestima da criança e como isso acaba repercutindo lá na fase adulta. Então, são alguns anos indo buscar cada vez técnicas melhores para poder atender todas essas questões, tanto em relação às terapias manuais, como a questão do RPG, como a técnica de ceias específicas para escoliose. Então, tem alguns anos aí de consultório. Então, a gente tem muita coisa para falar, né? Sim. Então, quando a gente fala em postura, é uma questão que vem desde o bebê, né? Então, assim, todo bebê, ele pode adquirir algumas posturas vindas lá da sua fase de bebê até intrauterino, né? Então, a gente tem muito o que eu falo demais sobre as questões dos bebês que nascem com assimetrias de crânio, com torcicolos congênitos, com alteração no posicionamento, né? E tudo isso vai gerar uma repercussão. Logicamente que não só isso vai gerar repercussões, mas tudo isso também pode chegar lá na fase adulta e não ter sido olhado, né? Então, tudo isso é uma questão de olhar. E hoje a gente quer passar as dicas para os pais, para todo mundo, né, ficar em alerta quanto a essas questões, Vanessa, porque é muito importante você começar desde cedo. Quanto mais cedo. E é uma das questões que a gente sempre ouve. Quando vai chegar para nós? No meu caso, quando vai chegar? Assim que nascer, seria o ideal que as crianças passassem para a gente avaliar o crânio, avaliar o pescoço, avaliar se existe rotação para os dois lados, a cabecinha está girando para os dois lados, se existe uma inclinação, se existe essas alterações. Como é importantíssimo também passar pela fono, né? A gente tem excelentes fonos em primavera, e todas elas vão ter a sua parte na função que são captores posturais, os olhos, a mandíbula, os pés, né? E tudo isso vai agregar um valor nisso, né? No crescimento desse bebê, dessa criança e evoluir numa postura muito melhor, né? Mas dentro de tudo isso a gente vai começar
a falar um pouquinho de todo esse desenvolvimento, né? De quando a gente começa a notar isso. Posso Pode. começar com uma pergunta? Pode. Que é algo que no consultório acontece muito de que os pais vêm para poder tratar muitas vezes um filho e tem um outro filho que ou está gestando, ou essa criança é pequena ainda, recém-nascido. E quando tem o mais velho que tem algumas alterações, a preocupação se volta daí maior. Nossa, eu poderia ter visto isso antes. Até comentei essa semana nos stories que normalmente vem uma culpa junto, né? E a gente precisa acalentar, acalmar um pouco essa família, mas orientar também de quando é que essa família precisa levar num profissional, que essa família precisa se preocupar e ficar atento para poder buscar. Se tem uma janela de tratamento, como que funciona? Olha, e essa parte que é interessante. Então, assim, jamais a gente vai falar assim, olha, não dá mais para tratar esse bebê. Só que em determinadas idades vão tratar com profissionais diferentes. Né? Então, assim, quando eu atendo do 0 a 6 meses, né? A Carol já atende os bebês até maiores. E então sempre vai ter alguém até chegar a você nessa questão postural. Né? Então vai ter toda essa demanda. Só precisa chegar até o profissional. E, logicamente, que muito das crianças que a gente tem hoje, elas não vão chegar por até falta de conhecimento. E não é uma questão, porque hoje nós temos muito estudo, nós conseguimos ter muita acessibilidade de material para estudar. Mas nem sempre foi assim. E não estamos falando de tanto tempo atrás, né? Há quantos anos agora que a gente começou a ter estudos que falavam, olha, o que se fazia antigamente não era tão legal, o que está mudando, mudou os conceitos, tem uma técnica nova, uma visão nova para a gente gerar muito mais resultado para os pais, né? Então gera muito mais uma forma muito mais ágil de se tratar, né? Isso. Então essa é a visão que a gente vai começar a ter e em cada etapa a gente vai indicar para um profissional. O que não é para mim, talvez seja para Carol, o que não é para Carol, às vezes é para você e assim sucessivamente. Mas o importante é não deixar ninguém, né? Nenhuma criança, adolescente sem ter um auxílio ali. E essa família está observando que tem uma assimetria de crânio, por exemplo, ou que tem uma dificuldade de fazer movimentação de cabeça. Se eu avalio essa criança, eu vejo ela no sentido de eu avaliar, porque às vezes acontece de vir a família toda, eu já encaminho para poder fazer uma avaliação profissional para poder identificar se precisa de tratamento. O que os pais precisam observar em casa, nos casos de bebê, dessa fase de 0 até 6? Perfeito. Essa fase de 0, vamos colocar até os 3 meses. É aquele bebê que tem preferência de peito. Ele só mama de um lado, ele só dorme de um lado, ele só fica naquela posição. Essa criança é o sinal de alerta que os pais precisam ter e olhar. Aí, a partir disso, quando vai tomar banho, o cabelinho tá molhado, ela vai olhar se tem uma diferença. Se tem uma pequena diferença, leva seu filho, faz uma avaliação. Se pode ser corrigido com posicionamento, né? Às vezes a gente vamos lá, a gente conversa, ensina os pais, posiciona, corrige isso com o passar dos dias. Nós precisamos fazer uma medição, não é simplesmente eu acredito que essa cabeça é diferente, né? Então existe o craniômetro, a gente tem uma medida, a gente faz essa medida e tira um número, né? A gente tem uma porcentagem dessa assimetria. Não só a assimetria, como também a gente tem o achatamento posterior, né? Essa criança que fica com a cabeça muito tempo numa posição só e achata posterior, aquela criança que está com a cabeça reta. Também gera uma alteração, né? Vai gerar uma alteração lá no futuro postural também. E isso nós também vamos orientar a forma certa desse bebê dormir, fazer as correções quando necessário, as manipulações quando necessário, e depois os pais vão continuar o tratamento em casa, que vamos colocar assim, 95% é o que é feito em casa. 5% é o que a gente faz no consultório.
Porque ali a gente só começa a direcionar Uhum. e nós somos o guia, né? Onde essa criança, esse bebê, esses pais vão começar a ir naquele movimento e que vai ajudar muito no desenvolver. Uhum. Porque essa é uma das dúvidas, né? Se é, em que momento que leva para tratar, e algo que você trouxe também é a respeito da questão dos dados. Então, os dados, eles existem para a gente poder utilizar. As pesquisas vão surgindo e quem segue os tratamentos que tem mais evidência sabe que o que é feito hoje, daqui, de repente, 10 anos, pode ser diferente. Então, nós precisamos ter dados palpáveis. Tô falando sobre as medições também são feitas na fase da infância e na fase da adolescência Sim. também. Então, a gente precisa de dados e informações para poder identificar se realmente aquele caso necessita ou não de tratamento. Não é todo mundo que precisa de tratamento. Não é todo mundo. Não é todos os bebês que chegam lá que vão chegar com assimetria de crânio. Então, assim, é um número alto hoje em dia, mas por quê? Começou-se a difundir isso, né? Que existe uma assimetria, que existe uma braquicefalia, que existe uma escapulocefalia, e aí os pais começaram a ficar mais ligados nisso. Mas através de várias coisas, até pode ser o uso do bebê conforto, que às vezes alguém vai falar assim, nossa, Fábio, mas o bebê conforto ele foi desenvolvido para ser usado. Mas ele foi desenvolvido para ser usado para transporte, né? Que é muito importante. Não para o bebê dormir e ficar lá como berço. Então, a posição, ele, né, não é um bebê conforto, ele é um bebê desconforto. E ele só serve para você transportar dentro do carro, né? Como a cadeirinha. Segurança. Isso mais importante. Então, bebê conforto é para segurança no transporte do bebê. E isso, ele foi feito, pensado nisso, né? E aí, confunde-se como, mas ele já tá dormindo aqui mesmo, eu chego em casa, deixo ele dormir, e ele começa a dormir numa posição errada. E essa posição mantida também causa uma alteração postural e estrutural nesse bebê. Porque esse crânio, ele é todo ainda muito molinho, muito moldável. E se eu deixo muito numa posição, ele sofre uma alteração. E talvez, se não for olhado, se não for cuidado, ele pode vir a ficar para sempre, né? Como também tem casos belíssimos de correção com a ajuda dos pais, que os pais se engajam no tratamento e dão um resultado sensacional. Entendi. E nessa fase de bebê, o que mais chega para ti é essas questões de alteração em região superior, crânio, torcicolo. Tem mais alguma outra alteração que é possível observar nessa fase? Ainda assim, são poucas outras alterações, né? Porque ainda tudo está em formação. Então a gente não tem assim, o bebê ainda tá todo molinho, falando a palavra, né? Que ele ainda tá mole, ele ainda vai se estruturar. Então, nisso, né, são outras, né, quando chega em fases depois de 6 meses, que vai trabalhar a parte do neurodesenvolvimento, com outros profissionais, que vão avaliar esse neurodesenvolvimento, se está acontecendo, se conseguiu, se está gateando da forma correta. E aí, até então, a gente vai ter poucas outras observações, a não ser que seja uma coisa muito significativa, né? Então, a gente vai começar olhando, lógico, que quando a gente avalia, a gente olha isso. Pode acontecer, pode, mas é o que menos aparece. Hoje em dia, o que mais aparece são assimetrias de crânio, das mais variadas, e as outras questões que aparecem são cólica, refluxo, disquesia. Então, aquele bebê que apresenta muito tudo isso, ou aquele bebê que está tendo muita tensão gerada por uma posição também que ele pode ter ficado. E a gente precisa corrigir isso, né? Então, ali onde as fáscias desse bebê, elas têm alguma alteração, porque elas ainda estão em formação. Né? Elas ainda estão começando a se desenvolver. E nisso, pelo próprio desenvolvimento que o bebê vem lá desde a embriologia até chegar na idade que ele vai ter condições de gatinhar. Então, ele passa por muitas evoluções, né? Entendi.
eu normalmente recebo algumas perguntas de pacientes. Meu bebê está com tantos meses, ele está fazendo isso. Meu filho está com tal idade, ele está fazendo aquilo. Está na fase, mais ou menos. E eu falo assim, uma pergunta eu pulo. Porque como não é algo que eu estudo, né? Eu sei que nós sabemos que tem a necessidade de passar pelas fases. Então, chega um adolescente no consultório que os pais falam para mim, meu filho pulou a fase do engatinhar. Ele não engatinhou ou ele se arrastava. Daí a gente sempre orienta que assim, então no próximo filho tenta estimular para que todas as fases sejam passadas. Tem alguns marcos que tu observa também que precisam passar durante essa fase porque interferem, porque tem alguns que no meu consultório eu acabo observando, para a gente poder ter uma troca aqui. Porque quando vem um adolescente, uma criança ou um adolescente que acaba não tendo algumas fases, eles acabam, assim, tendo uma dificuldade na pegada, eles acabam tendo uma dificuldade em executar alguns exercícios de força, tem uma dificuldade em fazer dissociação de cinturas, né? Então, assim, ter movimento de quadril, só que a gente vai fazer uma estimulação e daí a gente associa lá com a fase da infância. Mas essa fase já passou, então a gente vai tratar essa criança, esse adolescente nessa fase. Só que é importante, quem está com a criança nessa fase mais nova, né? É importante também observar essas fases de desenvolvimento. Tem algo nesse sentido que também observa? Com certeza, a gente observa tudo isso. Principalmente, né, eu vejo que assim, a gente tem profissionais brilhantes que trabalham só com essa parte do desenvolvimento do bebê. Nossa, a gente tem pessoas incríveis em Primavera que trabalham com a parte do desenvolvimento. Como a gente tem a Carol, que está aqui com a gente, a Michele, que também esteve aqui com a gente, que conseguem explanar muito bem isso. Mas na minha vivência, a gente pega o básico. Até porque eu vou do 0 ao 6º mês, né? Então, quais são as minhas observações? Se o bebê começou, né, com aquelas posições corretas, se ele começou a acompanhar visualmente, se ele vai estar sentando, se ele vai estar fazendo a posição do tummy time, né? Se ele está entrando na posiçãozinha de barriga para baixo, se ele sentou para poder fazer a introdução, se ele está sustentando a cabeça, tudo isso nós vamos avaliando até para poder ver se essa estrutura de todo o crânio, de tudo, está centralizada e precisa fazer alguma correção. E aí, quando passa dessa fase, se ele tem uma necessidade, que a gente nota isso, eu encaminho para fazer uma avaliação com algum desses profissionais, né? Essa vai ser a fase ali, que possivelmente, depois disso, eles vão evoluir muito. Né? E muita coisa vai ser evitada no futuro por ter um bom desenvolvimento. Mas isso nós sabemos que um bom desenvolvimento na fase inicial vai gerar uma ótima evolução depois. Porque tem todo um desenvolvimento da parte de refino das mãos, né? Movimentos refinados, de pinça. Então, tudo isso desenvolve nessa fase. Mas, logicamente, quem é especialista nisso vai saber exatamente cada dia certo que tem para poder ser feito isso, né? E depois dessa fase, Vanessa, a gente passou do recém-nascido para os 6 meses. Quando a criança vai chegar até você? Essas crianças acabam chegando até o consultório quando os pais os cuidadores notam que está apresentando alguma alteração postural muito importante. Então, na maioria das vezes, acabam vindo porque a família notou alguma alteração, uma assimetria muito importante que chamou a atenção. O que é essa assimetria? São diferenças de um lado para o outro, ou da parte da frente com a parte de trás do corpo. Vem essas questões e vem junto uma preocupação muito grande que aquela alteração aumente mais ou ela gere um prejuízo à saúde ou até mesmo dores.
Então, normalmente, essas crianças vêm para poder fazer a avaliação, que a família tem uma preocupação muito grande em relação às alterações de pisada, principalmente, em torno dos 3 a 4 anos, mas na maioria das vezes é uma preocupação mais precoce, a gente orienta que até em torno dessa idade é normal essas crianças estarem caminhando mais com toda a planta do pé no chão, tem estudo já mostrando que não tem a necessidade de fazer uma superestimulação, de entrar com palmilha muito precoce, só em alguns casos, e mais à frente, em torno dos 7 a 8 anos, que começam a surgir alguns casos mais que a gente coloca como posturais. E que daí a gente precisa estar mais atento a alguns aspectos específicos, porque existem as alterações posturais e as deformidades. Então, normalmente é nessa fase que vem. Porque assim, né, quando chega, por exemplo, para mim, eu atendo os adultos, né, é um público que eu atendo, geralmente com dor. E quando ele chega com dor lá, ele fala assim, mas meu filho, ele tá tendo uma dor na coluna, porque eu acho que ele fica o dia inteiro no sofá deitado. Uhum. Essa postura, né? Ou fica sentado no computador, ou ele tá no celular. Essa postura vai apresentar uma alteração nessa criança, nesse adolescente? Uso excessivo de tela, seja ela televisão, tablet, celular, não tem comprovação ainda que vai gerar um desvio postural, uma deformidade na coluna ou vai gerar dores. Mas nós temos uma correlação em relação ao estilo de vida. Porque essa criança que permanece muito tempo no celular, 4 horas, 5 horas no celular, e ela vai para a escola e permanece mais 5 horas, e tem mais os períodos de refeição, que hora que ela se movimenta, se exercita e deixa o corpo ativo? Porque o que muitas vezes está relacionado é essa questão da rotina dessa criança. Daí nós temos alguns casos, daí é separado, alguns casos onde essa criança já tem um desvio postural, ou ela já tem uma deformidade ali na coluna. E daí essa criança faz uso excessivo de tela, ficando numa posição onde prejudica essa alteração postural. Daí essa criança precisa ser orientada. Não tem uma correlação direta hoje, isso pode mudar, pode ter estudo mostrando isso, mas uma relação direta nesse sentido, de que o uso excessivo vai gerar desvio. Só que se essa criança já tem uma predisposição a ter um desvio postural, vai desenvolver. Então, ela já tem por exemplo, ela já tem uma fraqueza na musculatura das costas. Ela tem um padrão postural da família que daí vem a família falando assim, nossa, essa é a mesma postura do meu pai, do meu avô. Então, tem um fator genético ali. Essa criança não se exercita e ela permanece muito tempo na frente da tela, existe uma chance maior dela desenvolver um desvio postural. Vanessa, hoje em dia, né, na nossa geração de estar no computador, no celular, parou-se de brincar. Uhum. Essa parte de parar de brincar, ela pode estar relacionada, então, com essas posições que as crianças ficam no computador, ou pode estar relacionado com alterações que vão ser geradas ali nessa fase? Tem estudos mostrando a relação entre o sedentarismo e as dores nas costas em crianças. Então, e durante a minha vivência de consultório, o que eu percebo é isso, essa falta do brincar, essa falta de atividade física, do brincar livre, acaba fazendo com que essa criança fique mais uma determinada posição e acabe desenvolvendo esses desvios posturais. E não necessariamente precisa ser uma
uma modalidade esportiva, né? O que aconteceu muito é que essas crianças hoje têm uma rotina diferente do que nós tivemos, do que nossos pais tiveram. Não se vive mais nesse formato, né? Então, assim, nós sabemos que, assim, por questão de segurança, por questão de rotina, comodidade, essas crianças, na maioria das vezes, não brincam soltas na rua, não sobem em árvore. Até hoje me chamou a atenção uma mãe que nós estávamos conversando sobre a criança e ela falou, olha, Vanessa, ela tem uma rotina diferente, tá? Porque daí ela mora na colônia e ela falou assim, ela brinca. Então, ela passa a tarde inteira no quintal brincando. Então, porque a gente estava tentando entender o que estava acontecendo, né? Que é uma criança que está com desvio postural. Então, isso é uma coisa que daí a gente já tira. Ok, ela é uma criança ativa, ela pratica atividade física, então existe um outro motivo. Então, a gente tem que identificar o que está acontecendo com aquela criança, mas pode ter essa interferência dessa forma. E existe um esporte que é melhor para o desenvolvimento dessa criança, que ajuda no desenvolvimento, porque por muito tempo, vou falar na minha vivência, você escutava assim, a criança tem um desvio, manda para natação. Vai fazer natação que resolve tudo, isso aí é só fazer natação. Realmente tem uma ligação, isso é uma questão verdadeira, não existe outra que seja melhor, ou depende de criança para criança. O que você tem quanto a essas questões? Por mais que seja um esporte muito bom, a natação não é tratamento nem para desvio postural e nem para escoliose. Mas já chegou muito natação lá para você, não chegou? Chega muito porque há um tempo atrás realmente se tinha uma crença de que era uma possibilidade de tratamento. Então, o problema não é a modalidade, não tem problema nenhum, a modalidade é ótima, para alguns pacientes eu indico fazer especificamente a natação. Mas ela não vai tratar, vai fortalecer, vai trabalhar vai ter uma melhora de aporte cardíaco, respiratório, vai melhorar tudo isso, mas ela não vai ser um tratamento. Qual esporte escolher? Porque essa é uma pergunta que eu recebo muito. Tá, meu filho está apresentando um desvio postural. Qual esporte eu coloco? Eu coloco na natação, eu coloco na musculação, o que eu coloco? A criança precisa ser avaliada num contexto geral. Então, qual é o esporte que ela gosta? Qual ele gostaria de fazer que a rotina da família permita com que essa criança vá, logisticamente funciona, a rotina encaixa e financeiramente dá certo também. Então, precisa ser um esporte que faça cerca de 3 vezes por semana, de moderada a intensa, então a criança não pode vir plena, a criança precisa cansar. E ela realize de uma forma consistente, para poder ajudar a fortalecer, ajudar a trabalhar mais a questão de mobilidade. E quando existe um diagnóstico de um desvio postural, a gente precisa avaliar individual. Porque o esporte que ela, de repente, quer fazer não é interessante para o desvio postural dela. O que seria um esporte que não é interessante? Por exemplo... Para uma criança que tem um desvio postural significativo, que assim, você não indicaria? Meu filho adora X coisa, mas é melhor, nesse momento, eu evitar. Por isso a questão individual, no sentido assim, se essa criança, ela tem uma retificação muito importante da coluna vertebral. Então, é uma criança que é muito retinha, chega até a fazer uma curva nessa região. Então, essa criança, ou ela tem uma escoliose, essa criança tem que ser avaliado se seria interessante ou não fazer balé, por exemplo, porque é uma modalidade onde trabalha muito essa extensão. Mas ela faz 1 vez por semana ou 2 vezes por semana, 1 hora. Então, não tem problema, desde que ela faça algumas coisas para poder compensar essa posição que ela fica. Ou essa criança quer muito fazer musculação.
Só que a gente vai conversar, normalmente não é criança, normalmente os adolescentes querem fazer. Mas esse adolescente, ele quer fazer musculação, ele quer fazer sozinho, ou ele quer fazer com os amigos, ele não quer com acompanhamento, ele tá muito preocupado com a estética, não com a saúde. Daí ali pode ser um campo perigoso, porque ele pode acabar sobrecarregando as articulações e as musculaturas, e daí não é interessante. Mas isso é uma questão muito importante, que chega muito para mim, os pais preocupados com isso. Quando eu permito que meu filho vá para academia? Né? É uma pergunta que sempre chega. Os pais perguntam assim, meu filho tá com 12 anos, eu posso mandar ele para academia? Né? Então, assim, primeiro, na minha questão, na minha avaliação, eu vou falar assim, tudo depende. Como, realmente, o que você falou. Como ele vai fazer, com quem ele vai fazer, qual que é o formato que aquela pessoa também, se ela vai ser instruída por alguém, qual que é o formato que essa pessoa vai instruir, né? Ela tem esse conhecimento que essa criança, pré-adolescente, adolescente, em que fase que ele tá, né? Porque às vezes ele tá numa fase de estirão e ele tá recebendo uma sobrecarga naquela articulação, naquela musculatura, que não vai ser interessante naquele momento. Mas existe, assim, uma fase que agora eu posso ficar tranquilo, posso mandar meu filho para academia? Para a academia, eu sempre oriento que tem que ser feito mais à frente, então, em torno dos 15, 16 anos, quando já consegue ter mais coordenação motora, ter mais equilíbrio, ter mais consciência corporal e principalmente consciência dos seus limites. Então, ele consegue compreender melhor isso. Então, é em torno dessa idade. Mas por conta desses fatores, não tem nenhum estudo que diga que a criança não pode fazer musculação. Então, ele só mostra a questão de benefício, mas pensando numa musculação bem orientada, com um profissional qualificado, respeitando o limite da criança, ele vai trazer um benefício. Só que a gente vai precisar equilibrar um monte de coisa. Então, às vezes eu tenho uma criança de 7 anos de idade que está sobrepeso ou está obesa e que precisa fazer uma modalidade esportiva e a família só consegue levar para fazer musculação. Eu não vou ser a profissional que vai barrar, mas a orientação seria: vai fazer um esporte com bola, vai trabalhar em equipe. Uma coisa mais lúdica, né? Lúdica. Não tem a necessidade de fazer uma modalidade como essa. Porque o objetivo do esporte vai muito além do que só a questão do músculo, da articulação. Interação social, trabalhar com essa questão de entender os seus limites, compromisso. São várias coisas para definir qual esporte vai realizar. E que também vai ajudar na postura com a noção espacial, Isso. todo o desenvolvimento manual, né? Todas as habilidades que precisa se desenvolver nessa fase, né? Eu acho interessantíssimo, porque se a criança, vamos falar primeiro da criança, ela não pratica um esporte, ali ela começa, e eu acho muito interessante os pais olharem para isso. O seu filho não é bom em nenhum esporte, ou não pratica, ou não gosta, você tem que começar a olhar para isso, porque alguma dificuldade está acontecendo. Talvez foi lá atrás, voltou, né? A gente volta lá atrás e olha, não gatinhou, e hoje tem uma dificuldade. Então, será que não precisaria de uma intervenção para poder gerar essa habilidade, recuperar aquilo que ele perdeu, conseguir fazer um tratamento para ele conseguir poder se desenvolver? Porque isso, como seria a palavra? Na parte social mesmo, de relacionamento dessa criança, é muito importante. Porque né, eu falo por mim porque eu tinha dificuldades na minha infância de praticar esportes, então eu ficava separado, né? Você acaba sendo excluído daquele grupo. Porque, você é ruim, você não vai participar do GESP. É o último a ser escolhido. Você é o último a ser escolhido. Você não vai participar do GESP.
Então, você já não escolhido e não ia participar, você já se sentia mal. E isso gera toda uma dificuldade emocional que quando chegar em outro esporte, eu vou falar, não vou, porque eu já nunca fui bom em nenhum, hoje que eu não vou ser. E sabendo que poderia ser desenvolvido, poderia existir todo um tratamento para poder desenvolver Preparar, isso, ou até... os educadores físicos são sensacionais nisso para poder desenvolver as habilidades com técnica. Né? Você também vai entender bem disso, mas assim, na minha, né, digamos, na parte quando eu estava estudando, eu fiz estágio com o basquete, né, que o professor Éder estava lá. Então, não é simplesmente, aprendi muito com eles olhando aquilo lá, o Éder, o Suquita, porque não era simplesmente os meninos lá para jogar. Tinha todo um treinamento técnico. Objetivo, né? Para desenvolver aquelas crianças. E hoje, né, hoje tem profissionais que saíram dali. E o que às vezes acontece da família, olhar para um tratamento ou um esporte e achar que é só brincadeira. Ou a criança chegar em casa e falar assim, não, só brincou. Ou eu só recebi massagem. Que bom que você se sentiu assim. Que bom que essa criança achou que era só uma brincadeira. Porque o objetivo é esse, é trazer função para aquele estímulo de uma forma leve. Então, essa criança vai fazer uma correção postural, vai fazer um exercício de força, mas de uma forma lúdica, com que fique leve, com que se torne uma brincadeira realmente, para que ele possa ter adesão, que é uma das dificuldades da fase da adolescência, que é, para ti, eu vou falar pra você, um pouco de vantagem, né, no sentido de que o paciente, o pai está indo lá levar. Sim. E na fase da adolescência, o paciente precisa ter essa vontade, desejo e querer participar. Então, a gente precisa trazer alguma técnica junto para poder ter adesão e esse adolescente querer fazer o tratamento. E até para poder funcionar o tratamento, né? Ninguém trata alguém que não quer ser tratado. Em nenhuma situação. Então, existem várias questões. Por exemplo, quando o bebê tem uma assimetria muito significativa, ele vai ser indicado para receber um capacete, uma órtese, né? Um capacetinho que vai colocar na cabeça, que vai ajudar a corrigir esse crânio. Mas existe um índice muito grande de rejeição. Então, você vai lá, você faz uma avaliação, você gasta todo um investimento, tem todo um investimento lá, e esse bebê, ele não se adapta a isso. Como também pode acontecer num tratamento, não se adaptar a um tratamento. Mas o bebê é incômodo, então chegou lá, ele não conseguiu, por mais que ele tenha tentado, os pais tentaram, o bebê ficou muito irritado, qual que vai ser o custo-benefício? Talvez a irritação seja maior do que a correção. Será que então vamos voltar lá para o tratamento osteopático, para o tratamento fisioterapêutico, né? Não é só o osteopata que trata crânio. Nós tratamos de uma modalidade, uma forma mais específica pela nossa função que nós fazemos, o estudo e tudo mais, mas também tem os fisioterapeutas que fazem um trabalho brilhante com os crânios, né, e com o torcicolo, e assim, sucessivamente. Mas todo mundo corre esse risco de não aceitar o tratamento. E por isso que quanto mais cedo recebe-se um tratamento, maior a chance da efetividade de dar certo, de corrigir, e lá na frente não precisar, né? Mesma coisa para você com as crianças que chegam lá, elas são muito mais abertas ao tratamento quando mais nova, do que os adolescentes. Do que os adolescentes. E em relação a tratar precoce, isso também é em relação aos desvios posturais, porque o que eu recebo muito é adulto falando assim, nossa, mas essa minha postura, ela tem alteração desde a adolescência. Se eu tivesse tratado lá, de repente eu não ia sofrer tanto aqui? Realmente, não ia sofrer tanto. Então eu vou tratar meu filho. Isso.
tente tratar o seu filho, porque ele pode não sofrer tanto. As alterações posturais, elas precisam ser observadas e tratadas o quanto antes, quando forem diagnosticadas. Então, se o profissional diagnosticou que está apresentando um desvio postural, quanto antes tratar, essa criança vai sofrer menos e o tratamento vai ser mais breve do que deixar isso para a fase adulta, onde o corpo já se desenvolveu, as estruturas ósseas já estão formadas e já existem encurtamentos musculares, rigidez. Então, quanto antes tratar, é melhor. Essa criança vai sofrer menos e vai ser melhor para a fase adulta. Olha, isso é sensacional, né? Porque quando eu olho lá para o bebê, quando eu olho toda essa questão, quando ele não é tratado, você fala assim, mas e se eu não tratar esse bebê que teve um torcicolo, se eu não tratar esse bebê que tem uma simetria de crânio ou um achatamento desse crânio? Olha que fantástico que é quando você trata. Porque se esse bebê só olha para um lado, ele não desenvolve totalmente o campo visual. E quando você começa a pensar nisso, mas qual que é a consequência, né? Talvez você não tenha tantas habilidades lá no futuro. Por exemplo, se você olhou só para o direito, você não vai ter tantas habilidades. Depois você vai ter que passar por muito mais processos para ganhar essas habilidades, né? Que poderia ter sido desenvolvido numa infância. E com isso, a gente entra numa questão que, posturalmente, eu já vi crianças, adolescentes que chegaram para mim com uma assimetria significativa, né? Que a gente tem uma graduação, a gente tem uma escala com essas assimetrias, que geraram repercussões na mandíbula, uma mordida cruzada, uma alteração, né? Então, ele vai gastar muito mais colocando um aparelho, vai gastar muito mais. Não que seja ruim, os dentistas, os odontopediatras, eles ajudam muito, né? Todo mundo interligado ajuda muito, mas poderia ser evitado ou poderia ter minimizado tudo isso até chegar nos efeitos psicológicos. Porque uma criança que nasceu e tem uma cabeça assimétrica, ela vai ter uma orelha assimétrica. E com isso ela pode sofrer um bullying. E isso gera toda uma alteração psicológica nessa criança. Porque ela pode ser chamada de cabeça torta, ou de alguma coisa que lá na nossa infância era normal chamar, né? Você tem orelha assim, ou de alguma forma. Mas a gente teve que crescer tomando porrada, né? E não foi bom. E não foi bom, porque então eu não quero isso pro meu filho, não quero isso para quem está próximo de mim. Eu sempre falo assim, eu tento fazer o máximo pelos meus pacientes. Então eu não quero isso. E chega um ponto que também esse paciente que tem uma alteração postural, uma alteração de crânio, ou que seja, qual seja a alteração, ele precisa também de uma ajuda psicológica. Sempre quando tem um desvio postural extremamente importante e que existe uma mudança de comportamento dessa criança dependendo do ambiente, então tem ambientes onde ela se sente mais segura e tem ambientes onde ela não se sente muito bem, fica mais com essa região da frente mais fechada e começa a evitar determinadas roupas, começa a ter um comportamento, uma fala negativa em relação ao seu próprio corpo, precisa ser observado e é indicado fazer uma avaliação também com profissionais da área de saúde mental, como um psicólogo ou um psicanalista, para poder fazer a avaliação se, de repente, essas alterações posturais não trouxeram prejuízo para a saúde mental. Quando nós estamos falando de uma criança ou um adolescente que tem escoliose, daí é uma deformidade da coluna, né? E necessita de um tratamento mais agressivo, como fisioterapia e colete, ou até mesmo um caso cirúrgico, essa criança, esse adolescente precisam estar em tratamento com um profissional da área de saúde mental. Porque tem um prejuízo em relação
ao observar do seu corpo, a sua autoestima e acaba trazendo questões muito negativas, tem uma dificuldade de socialização. Então, nesses casos, a criança precisa estar em acompanhamento. Perfeito, né? Porque na nossa geração, nós sofremos e tinha que passar por aquilo, né? Quanta coisa. Eu era o último a ser escolhido na educação física. E hoje eu sei, depois disso... Não era só você, tá? Não era. E assim, eu descobri que eu tenho uma simetria de crânio. Pra quem não sabe, eu tenho um irmão gêmeos, né? Gêmeo. E quando você tem 2 ou mais, alguém sofre. E nesse caso, fui eu que tava apertado ali, né? Então, assim, quando eu comecei a estudar todo esse mundo das assimetrias, eu comecei a ver as dificuldades que eu tive. E com essas dificuldades, eu vejo, assim, como poderia ser evitado coisas na escola, porque pelo que eu passei, né? Passei por dificuldade de aprendizado, mas naquela época você só é... A palavra que a gente ouvia, você é meio burro, né? Então, assim, o que você tinha que fazer? Você tinha que se dedicar mais. Se dedicar mais, até que um dia eu fui num curso e o professor falou, não precisa nem te avaliar, tô vendo daqui que você tem uma simetria, né? E isso foi trazendo uma cascata de consequências, né? Consequências, era aquela questão que era o último a ser escolhido, porque eu não tinha habilidade motora, eu não tinha coordenação motora. E aí, quando eu descobri isso, eu comecei a ser muito mais persistente nas coisas, mas muitas coisas psicológicas já tinham sido, né, geradas ali da infância. Essa questão que até que eu ia comentar sobre a timidez, né? Quando você começa a ficar muito tímido, você também se fecha numa posição. E isso também te altera, né? Porque você começa a ficar fechado, até eu acho que para as meninas tem muito isso, a hora que elas começam a crescer e desenvolver o seio, né? Na fase da pré-adolescência, o corpo muda muito. E não é todo mundo junto. Então, em uma sala de aula, vai ter um que vai estar com uma determinada altura, outro vai estar menor. Porque os picos de crescimento são diferentes. Uma menina já vai ter entrado na menarca, vai ter tido sua primeira menstruação e entrou no pico de crescimento, o corpo mudou, e a outra criança não. E não necessariamente entrou, vai ter um determinado comportamento. Já atendi mulheres adultas que me falaram, olha, o meu seio cresceu muito rápido, esse seio que eu tenho agora é de quando eu tinha 12 anos. Era desproporcional. E por conta disso, de que só eu tinha muito seio, eu me fechei. E daí, como não foi tratado durante essa época, criou rigidez na estrutura, criou encurtamento muscular, desenvolveu tensões. E daí, hoje, se torna uma adulta que precisa fazer um tratamento com uma dose muito maior, com uma frequência muito maior. Então, se a gente consegue auxiliar essa criança, esse adolescente, nessa fase, a gente consegue auxiliar muito mais para que se torne um adulto mais saudável, não necessariamente tem uma relação com a dor, mas que possa se manter numa determinada posição por mais tempo. Então, quando a gente consegue auxiliar nessa fase, principalmente de pico de crescimento, é muito melhor. Olha, é muito interessante tudo isso. E quando a gente trabalha com bebês, né? Eu não trabalho na parte de UTI, mas conheci muitas pessoas que trabalhavam, muitos cursos, e gerou-se um questionamento. Essas crianças que passaram por cirurgias, né? Então, tudo isso vai gerar alguma alteração lá no futuro, por ter passado uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, e outras cirurgias também pode gerar aderências ali, onde a criança também vai se desenvolver de uma forma adaptativa, né? Ela vai se adaptar a uma posição por ter sofrido uma cirurgia, né? Isso, você já pegou algum caso assim? Que a criança passou por uma cirurgia ou de bebê, ou se você já pegou algum caso que a criança tem que fazer cirurgia pela questão postural? Já atendi casos onde que tem essas alterações, mas nos casos mais adultos.
Aham. Então, fez uma cirurgia lá na fase da adolescência para a fase adulta. E não se olhou muito para essa questão postural. Olhou muito mais essa questão da recuperação cirúrgica. E essa cirurgia foi com o objetivo estético. Só que não se olhou essa questão postural e a postura teve um prejuízo muito grande e acabou interferindo muito, fazendo com que a postura fizesse com que a imagem corporal ficasse pior. Uhum. Porque um dos fatores que a gente trata muito em relação às alterações posturais é em relação à imagem corporal. Porque não existe nenhuma comprovação de que uma alteração postural, então um ombro mais enrolado, uma cifose, um abdômen mais protuso, não tem uma relação de que isso vai gerar dor. Mas se tem uma relação de que essa alteração, ela pode ser progressiva, então ela pode piorar mais e futuramente vai se tornar mais difícil de corrigir, e tem uma relação também com a questão da imagem corporal que essa criança vai passar. Afinal de contas, nós sabemos que no nosso dia a dia, a imagem que o outro está transmite uma informação para a gente. Então, a gente observa se um indivíduo está com o ombro mais enrolado, com o ombro mais à frente, ele vai estar transmitindo uma imagem que, de repente, está tímido, está com vergonha, não quer muito socializar, não quer conversar. É diferente de uma imagem de um indivíduo onde está mais aberto, com uma postura mais alinhada. É outra imagem que transmite. Pode não ser a mensagem que a pessoa quer passar, mas é a mensagem que acaba sendo transmitida. É a leitura corporal, né? Sim. E, Vanessa, você já teve casos de indicação cirúrgica de uma escoliose? Sim. Tem alguns cortes em relação à escoliose. Porque a escoliose, ela difere dos desvios posturais. Os desvios posturais é quando a gente tem um caso onde tem um ombro mais enrolado, uma alteração do posicionamento das curvas, o peito um pouco mais... uma cifose um pouco maior, mas sem nenhuma deformidade lá na coluna. E quando a gente está falando de uma escoliose estrutural, que tem as alterações nos 3 planos, tem cortes de tratamento. Dos 10 até os 15, até os 20, 25 graus entra com fisioterapia, depois entra com tratamento através do uso de colete, juntamente com a fisioterapia, e acima de 50 graus tem indicação cirúrgica. Daí, nesses casos, é feito toda uma avaliação de equipe, né, para poder identificar se tem a necessidade de fazer uma cirurgia. E nesses casos, o pós-cirúrgico é mais trabalhoso, acaba agredindo um pouco mais o tecido, mas é o tratamento mais indicado. Então, a gente sempre orienta a tratar mais precoce, porque uma curvatura de escoliose de 50 graus, um dia ela foi uma escoliose de 12 graus. Então, quanto antes nós observarmos essa criança, antes ela vai receber tratamento. Perfeito. Então, assim, se você pudesse deixar um recado para os pais, o alerta principal. Uhum. Qual é o alerta principal para os pais? Algumas alterações são muito importantes de serem observadas e quando apresenta positivo nos testes, precisa ser levado para um profissional para poder avaliar. A assimetria de ombro, então, um ombro mais alto do que o outro, precisa ser olhado mais de perto. Uma cintura mais marcada do que a outra. Então, vê que um lado está um pouquinho mais fechado do que o outro. Assimetrias da posição de cabeça. Então, essa cabeça está sempre inclinada para um dos lados. Precisa ser avaliado se, de repente, não tem uma escoliose. Desvios posturais. Desvios posturais se tratam quando tem os ombros mais enrolados à frente, uma posição mais arredondada. Essa criança, você olha ela de lado, ela tá com a região abdominal bem para frente, como se ela tivesse com o bumbum mais escondido, ou com a cabeça mais para frente. Então, todas essas alterações, se estão apresentando, é importante levar no profissional para poder fazer a avaliação. Perfeito, né? Então, eu também, o que eu tenho para falar sobre os bebês é para os pais observarem. Os pais precisam tocar nesses bebês, eles precisam, né? Porque quando a gente fala assim, tem que tocar, parece uma coisa, ninguém encosta, mas é que
se transformou-se que hoje em dia você tem que deixar sempre o bebê coberto, com uma roupinha. Compra-se uma roupinha linda e é perfeito, né? Você tem uma roupinha bonita, mas o bebê precisa de contato. Você tem que pegar nesse bebê, observar, pegar nas dobrinhas, ver temperatura, ver tudo nisso, né? Às vezes eu falo para as mães assim, mãe, tira a fraldinha, deixa o bebê ser um pouquinho sem fraldinha, né? Vai tomar um banho de sol, pega aquele horário para poder fazer isso. Vão passar por algumas dificuldades, mas isso é muito importante. E tudo isso vem da observação dos pais. Se o pai olhar, a mãe olhar e ver que tem algo diferente do normal, é o ponto X para você procurar um profissional. E nisso, a gente começa a ter milhões de perguntas, mas foi um bate-papo sensacional, é um aprendizado. Eu sempre falo que isso é um aprendizado, eu aprendo com todo mundo que a gente começa a conversar. A gente já tinha conversado antes, falo, nossa, quanta coisa que a gente nem imagina que pode ser feito, que pode ser explanado, porque você tem uma visão. Eu sempre falo assim para os nossos convidados, cada um tem uma visão diferente, porque você vive num mundo que você está ali ligado nas pesquisas sobre alterações posturais, sobre escoliose, sobre uma coisa, sobre um pé, sobre outro, sobre uma palmilha, e que eu vivo em outro mundo, mas quando você chega e conversa, todo mundo se entende. E como é bom... E como a gente percebe que uma coisa encaixa na outra, Isso. Né? E como é bom ter uma parte multidisciplinar e interdisciplinar, né? Além de ter vários profissionais envolvidos em uma coisa que é muito interessante, esses profissionais também se comunicar. Não tem um dono de um paciente, mas sim quem é necessário naquele momento. Então, se você não é para mim, eu passo para você, eu passo para outro. Eu quero que esse paciente seja feliz. Eu sempre falo para os pais, né? E não só para os bebês, quanto para os adultos. Não é que tenha que tratar comigo, mas trate. Porque isso vai chegar a um ponto que lá na frente vai repercutir. Então, trate, cuide, observe, e essa é a parte mais importante, é você se cuidar. E é isso que a gente faz, né, no nosso trabalho. Então, manda uma mensagem pra gente terminar o nosso podcast, faz a sua conclusão do que você gostou aqui de estar com a gente. Muito, muito bom nós podemos ver dessa forma, que o que o paciente precisa naquele momento. Identificar qual é a necessidade principal e quem pode atender e qual profissional vai auxiliar, e assim ele conseguindo ter mais saúde e principalmente pensando na questão de evolução e prevenção de doenças, prevenção de dores, prevenção dessas alterações aumentarem. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz desse bate-papo. Tu sabe que a gente pode passar horas conversando, tomando café. Sim. Então, o que eu gostaria é de deixar essa mensagem de que se tiver dúvida, se tem alguma coisa apontando ali que chama a atenção de que tá diferente, leva no profissional para poder fazer a avaliação. Vanessa, qual que é o seu Instagram? Vanessa Gislene, fisioterapia. Olha só, Vanessa Gislene Físio. Isso. Então, quem tiver dúvida, segue lá. Segue o Dr. Fábio Ribeiro. Também a gente vai ter outros temas aqui. Então, assim, mas eu quero agradecer você porque foi muito enriquecedor. E vão ter outras oportunidades que a gente vai falar mais sobre isso, sobre juntar outros profissionais, que o legal é quando tem bastante gente para poder debater, mas agradecer você, agradecer a sua disponibilidade, porque todo mundo na correria de hoje é difícil tirar um tempinho, mas muito obrigado por tirar esse tempo, estar aqui com a gente, foi um prazer ter você aqui, foi muito bom, e eu só quero agradecer a todos que assistiram, e dizer que o nosso próximo programa já está sendo formulado e daqui uns dias a Carol vai estar aqui com a gente para poder fazer um papo de bebê muito legal. Então, obrigado, gente. Até o nosso próximo programa.